Amados, de novo, a graça e a paz da parte de Deus, do Senhor Jesus. Amém? Amém. Hoje nós vamos entender a importância disso. Não é um jargão. Irmãos, para quem tem filho, ou para quem já viu os pais não poder, não ter para dar aquilo que ele talvez gostaria, ou se você que é pai ou mãe, um dia, uma circunstância, você desejava ter algo para dar para o seu filho, para sua filha que você gostaria, mas naquele momento você não tinha. Isso é uma dor de pai e mãe, naturalmente dizendo. Quando um pai ou uma mãe tem um desejo de dar algo, de propiciar algo para um filho, mas ele não tem a capacidade de fazer isso, é uma dor dolorida, amados, desculpando a redundância. Mas existe uma dor muito mais intensa que essa. A dor do nosso Pai Celestial, que Ele já deu, mas Ele não consegue manifestar nas nossas vidas. A dor de um pai terreno, que às vezes tem uma vontade, uma intenção de dar algo para um filho, não tendo, é uma dor natural. Agora, a dor do nosso Pai em já ter dado todas as coisas para nós em Cristo e não estar conseguindo manifestar nas nossas mãos é um pouquinho mais intensa, amados. Porque o pai natural, ele não tem, às vezes, ele tem uma limitação. Deus não. Nele. Quem que limita o quanto ele vai conseguir ser Deus nas nossas vidas? A nossa alma, a nossa crença. Essa é o entendimento chave para a gente começar a caminhar por fé. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez, Ele já deu em Cristo. Qual que é o detalhe aqui, irmãos? A nossa velha vida, a nossa velha natureza, ela não quer, ela não deseja as coisas de Deus. Eu vou explicar. O nosso velho homem, que foi crucificado junto com Jesus Cristo naquela cruz, ele não deseja, ele não quer, ele não tem em mente as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus são para serem recebidas de graça, pela fé. E a nossa velha natureza, ou a nossa alma hoje, onde ainda não foi renovada, ela está funcionando segundo o que passou, ela não aceita receber de graça, ela quer conquistar, ela quer merecer. Isso é uma essência da carne. Por isso que nós somos chamados para mortificar essa carne, para que nós possamos dar vazão à nova natureza na nossa mentalidade, para que a gente receba de Deus. Porque aquilo que Deus tem, amados, é de graça. É muito caro para a gente comprar. E Ele é muito rico para vender. É de graça. É de graça. Então, as áreas onde a gente ainda não está andando no Espírito, a gente tem um certo desconforto, porque
A carne não gosta de receber de graça. A carne gosta de merecer. Ó, eu que suei, eu que corri atrás, eu que obedeci. E aqui a vida no Espírito, ela simplesmente fica estagnada. Porque Deus ou dá de graça, que Ele já fez em Cristo, ou não. Uma vez que a carne foi mortificada, e a nossa alma agora ela é renovada para nova vida, recriada em Cristo, que sabe levantar as mãos para os céus, encontrar na palavra aquilo que já pertence, que é verdade, e começa a agradecer, tomando posse, aquilo que Deus já deu começa a se manifestar na nossa vida. É isso que agrada ao Pai. Agora, um Pai que tudo fez, tudo deu, conseguindo manifestar graça na vida dos filhos. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abram comigo, por favor, em Romanos, capítulo 1, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Porque nele, no Evangelho, nas boas notícias, é que se manifesta a justiça de Deus, aquilo que Deus já fez em Cristo, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Irmãos, para nós hoje, nascidos de novo, justificados em Cristo, viver pela fé é quase que uma obrigação. A nova natureza, diferente da velha que já passou, ela não sabe conquistar, merecer. Ela só sabe crer que Jesus já conquistou e já mereceu no nosso lugar. Então, o justo viverá da fé. A fé, ela é um estilo de vida do justo. Nós não somos justos baseados nos nossos méritos. Nós somos justos baseados na nossa fé em Cristo Jesus. É aqui que o Pai nos vê hoje. Então, sem fé, é impossível receber de Deus. De novo, sem fé é impossível receber de Deus. A mistura nos processos que a gente ainda não está aperfeiçoado, às vezes leva a gente a fabricar alguma coisa, porque nós ainda não fomos aperfeiçoados na fé para receber a simplicidade do Evangelho, por revelação do Espírito. Nós fabricamos e damos o nome que aquilo foi Deus que fez. Na verdade não foi, ainda. Então, fé, ela é uma certeza, convicção. Aqui, irmãos, a gente precisa hoje entender o que a gente fala aqui, todas as reuniões, quando a gente cumprimenta os irmãos, graça e paz. Se você não crer 100% que aquilo que Deus diz é a verdade ao teu respeito, nunca vai chegar às suas mãos a manifestação real na sua vida. Essa é uma simplicidade que deixa a gente um pouco desafiado. Se você se inclinar para a carne, desmotivado, porque a carne não crê. O Espírito crê. O Espírito é.
Mas a boa notícia para nós é que é impossível crer por esforço. A fé que o justo tem como meio de vida, ela é simples, radical naquilo que Deus estabeleceu. Só que para caminhar nela, para acessar esse modo de vida, eu preciso entender o que me foi dado, para que eu possa crer. Assim como é impossível receber de Deus sem fé, é impossível ter fé sem a graça. Abra comigo, por favor, em João, capítulo 1, verso 17. Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. As regras foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha o contraponto aqui, irmãos. As regras, os mandamentos, tudo aquilo que era ordenança, que nunca foi o alvo de Deus que a gente obedecesse. O objetivo da lei foi mostrar para o homem que ele era incapaz de ser perfeito, para se religar novamente com o Pai. Mas a lei, esses mandamentos, essas regras, foram dadas por um homem de Deus chamado Moisés. Mas a graça não foi dada, a graça veio. Deus não deu a graça para nós, Deus mesmo veio pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo e trouxe a graça e a verdade. Uma pessoa que hoje habita em você, chamada Espírito Santo de Deus. O Espírito da graça e o Espírito da verdade são dois termos que vai aparecer constantemente aí no Novo Testamento. A gente precisa entender o que é graça. Graça no original, amados, a palavra, a tradução é favor imerecido. Sempre quando você ouve a palavra, você vai ser trabalhado pelo Espírito Santo na sua crença para entender aquilo que a palavra contém é favor de Deus. Você não tem que merecer. Quem mereceu por nós foi Jesus Cristo. Isso é graça. Graça é favor imerecido, uma boa mentalidade. É o Espírito Santo exercendo sua santa influência sobre as nossas crenças. Quando Deus revela algo, diz algo na palavra, e a nossa alma, a nossa crença ainda está enraizada no fazer, no correr atrás, no conquistar, no merecer, a graça nessa vida de edificação, de intimidade com o Espírito Santo, começa a exercer influência na nossa alma, no nosso modelo de pensar, de acreditar. Para quê? Para que essa carne vá sendo mortificada, essa alma vá sendo renovada, e agora eu consiga crer. É impossível receber de Deus sem fé. E é impossível ter fé, crer na palavra, sem a ação do Espírito Santo. Percebe, irmãos, não sobra nada para nós. Ele consumou uma obra, e Ele é o Espírito da graça e da verdade que vai começar a exercer influência à medida que nós vamos tendo intimidade com a palavra, com o louvor, com a adoração, meditação, oração em línguas, são as práticas que a gente sempre diz aqui. Quando você abraça essa vida de edificação prática, a graça de Deus na pessoa do Espírito está sarando as suas crenças.
Crer, amados, não é um esforço. É o processo inverso daquilo que naturalmente a gente sempre viveu. Uma pessoa terrena, morta no espírito, ou ainda não salva, curada, na verdade, ela não consegue acreditar que aquilo que ela precisa, que ela não está vendo, já está disponível. Porque a carne quer ver, quer pegar, quer sentir. Ah, agora eu acredito. O espírito não. Então é desconfortável para a velha natureza crer naquilo que não vê. E a fé é crer para ver. Mas à medida que você abraça, toma as rédeas da sua fé nessa vida de edificação, a graça de Deus vai começar a sarar essa alma. O Espírito Santo, unido a todas essas práticas, vai começar a mortificar a carne. De repente, a nossa alma, que estava funcionando no modelo segundo a carne, ela vê aquela carne desaparecer, aquela influência ser calada, e aí ela se agarra à simplicidade do Espírito, que já tem, antes de ver. Agora, nesse estágio, irmãos, é o inverso. Para você não há um esforço, não é estranho você acreditar que aquilo que Deus diz é, mesmo se você não está vendo ainda. É desconfortável, depois que o Espírito Santo te sara por dentro, você não crer, não se inclinar para a palavra, não levantar as mãos para o céu e dizer: Pai, obrigado, porque isso é a minha identidade. Eu tenho isso, eu sou isso, eu posso isso em Cristo. Pai, eu te louvo. Não é esforço, irmãos. É consequência da graça de Deus. E uma vez que essa graça exerce essa influência, sarando a nossa alma, o crer é sarado, a mentalidade é sarada, a hora que a palavra de Deus vem, a hora que a voz de Deus vem, nossa alma simplesmente se sujeita, e aquilo vem à existência. Olha como eu sou uma pessoa de fé. Você nunca vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo dizendo isso. Se uma pessoa chegar nesse lugar e dizer: eu sou um homem de fé, eu sou um homem de fé, provavelmente ele está vivendo uma religiosidade, e aquilo que talvez aparentemente esteja ali, não foi graça. Porque o constrangimento, o quebrantamento, é tamanho, é tão profundo, irmãos, que ela só chega a uma conclusão: foi graça. Eu estou crendo, mas eu não tenho a mínima capacidade de confiar nessa palavra, nesse tanto. Foi obra do Espírito Santo em mim. E agora, por ação dessa graça, eu estou recebendo nas minhas realidades aquilo que Deus fez, já me deu em Cristo. Agora aqui eu estou experimentando paz. Graça é a influência do Espírito na nossa alma, para que ela seja sarada e consiga crer na palavra de Deus. Paz é ausência de destruição, ausência de devastação, é segurança, é prosperidade, é saúde, tanto no grego quanto no hebraico. No hebraico é shalom. Já ouviram? Judeu? Shalom, shalom. No grego é eirene a palavra. É um estado de ausência de moléstia, de coisas ruins. É prazer, é alegria, é prosperidade, é saúde. Isso é paz. Por isso que a gente vai abrir alguns textos aqui,
onde o apóstolo Paulo, em cada carta, ele faz questão de entrar com esse comando para o nosso espírito. Quando nós liberamos essa palavra aqui, amados, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus, e os irmãos dizem amém, eu estou liberando, o que quer que seja, quando você fala isso para alguém, você está liberando uma palavra, um comando, que está dizendo assim, ó, que a influência do Espírito Santo na sua alma, sare ela em alguma dimensão, para que você entre na paz daquilo que eu vou falar. Todas as vezes que o apóstolo Paulo escrevia uma carta, seja para exortar, seja para consolar, ou seja para elogiar, ele iniciava com essa saudação, graça e paz. Ou seja, eu estou liberando o Espírito Santo para conseguir transmitir dentro de você aquilo que eu vou falar. Porque sem essa unção, eu sou um homem, eu não sou capaz. É Ele que faz essa obra. Os irmãos não precisam abrir. Eu vou abrir só uns versículos isolados aqui. Romanos capítulo 1. Verso 7. A todos os que estáis em Roma, ele está abrindo a carta, tá? Amados de Deus, chamados santos. A gente fala isso com frequência aqui, né? Para Deus, em Cristo, você é santo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz. E aí ele vinha com as palavras de Deus, com os Espíritos. Gálatas capítulo 1, verso 3, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho recebido do Espírito, nos últimos dias, algumas preciosidades. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente se foca muito no macro da coisa, na promessa que é gigantesca, algo que está muito explícito. A gente costuma desprezar, entre aspas, um pouco essas saudações. Graça e paz é o que faz com que todas as coisas que são liberadas através de quem está falando, pregando a palavra, possam ser recebidas no Espírito de vocês, para que a alma seja curada um pouco mais, e a paz se estabeleça, se manifeste na sua vida. Todas as cartas do apóstolo Paulo, Filipenses, Colossenses, ele vai falar a mesma coisa. A igreja de Deus que está em tal lugar, graça e paz. A influência do Espírito na mentalidade de vocês, e a ausência de tudo aquilo que não é de Jesus nas suas realidades. E todas as vezes que os irmãos falam amém, é assim seja. Eu vou receber tudo aquilo que vai ser liberado do Espírito nesse lugar. Favor. Algumas coisas que não eram nosso hábito são necessárias, não são simples jargões, amados. Sem a graça, nós não cremos. Pode se esforçar, quando você quiser. A nossa
nosso esforço, o nosso vigor natural, uns têm mais e outros menos. Tem pessoas que suportam uma dorzinha de cabeça. Tem pessoas que suportam uma teimosia, uma enxaqueca, até que ela passe. Tem pessoas que na dorzinha de cabeça já corre para o remédio. Então o vigor natural ele é variado. A capacitação que a graça nos dá de acreditar na palavra de Deus, quando é feita pelo Espírito, irmãos, pouco importa se é uma dor de cabeça, se é uma enxaqueca, ou se é qualquer outra coisa mais grave que a medicina tem um nome para te enganar. Para Deus, uma dor de cabeça, um câncer, para Deus, uma provisão de R$1 e uma provisão de 1 trilhão de reais é a mesma coisa. Para nós, naturalmente, não. Ah, preciso de R$1.000. Já começo a raciocinar, o que eu posso fazer, o que eu posso vender, o que eu posso me esforçar, fazer uma hora extra. Então eu corro atrás, eu sacrifico algo, e aí eu pego nas minhas mãos, graças a Deus. Irmãos, a paz, que é uma consequência do favor de Deus, é a ausência de destruição. A paz é uma vida abundante numa dimensão tal que não existe nenhuma destruição, em nenhum grau, na sua saúde física, emocional, familiar, financeira. Paz, através da graça. Isso é um dom, amados. Isso é o que nós vamos receber cada vez mais do Espírito Santo, à medida que nós vamos nos relacionando com Ele. Mas lembre-se, a alma, a mente, a crença, ainda aonde ela não foi conquistada pelo Espírito, ela não consegue ter isso em mente. É aqui que algumas pessoas se decepcionam ou se estranham com essa palavra, por falta de instrução, de sabedoria em saber. Não é porque essa verdade ainda não está cabendo na minha crença que ela não é para mim. Eu não vou tentar produzir, porque se eu tentar produzir na minha vida aquilo que Deus tem para me dar de graça, em primeiro lugar, eu não vou conseguir. Em segundo lugar, eu não vou ter paz. No mundo, irmãos, custa. Ou a sua saúde, ou o seu casamento, ou seus filhos, ou seu tempo todo, ou as suas emoções, ou seu psicológico. Pode observar. O vigor humano, ele tem a capacidade de correr atrás. Corre, se esforça. O que é isso? É o velho homem procurando aquilo que ele precisa. Todos nós precisamos, irmãos. E Deus tem para dar de graça. Uma vida de paz em Deus é uma vida que tem ausência completa de qualquer destruição. Quando eu falo destruição, irmãos, não é coisas tão grandiosas, é uma palavra forte, mas qualquer problema que foi uma somatização de um viver na carne, para eu perseguir algo que Deus estava prontinho para me dar, e eu escolhi, por não entender que era só eu passar
tempo com o Espírito Santo, confiar na influência da graça de Deus na minha vida, para que a minha mentalidade fosse sarada e eu aprendesse a receber de graça, eu escolhi correr atrás. Eu sou novo. Agora é a hora de queimar a lenha. Já viram essa expressão? Aproveita que você é jovem. Carga horária dobrada. Engole o almoço. Rala, faz seu pé de meia. É errado uma carga horária dobrada? Depende. Se existe propósito para você trabalhar em dobro na sua vida e o Espírito Santo está te mandando fazer, não. O que eu estou dizendo aqui é que o mundo funciona assim, sem propósito, buscando algo, aquilo que Deus já deu. Isso é um problema. Isso fatalmente vai trazer uma consequência que é a ausência de paz. Irmãos, olhem, comecem a observar, mas não para se encher de soberba, de conhecimento e julgar, porque as pessoas são mortas. Elas precisam que a gente, justos, vivamos pela fé, de verdade, para que a graça de Deus nos leve a crer de verdade, para que aquilo que Deus fez se manifeste, caia na nossa cabeça de verdade, a ponto dela olhar e dizer: eu quero esse Deus para mim. Por isso que o justo viver por fé é uma intimação da parte do Pai. Porque eu preciso que você aprenda a receber aquilo que eu tenho para te dar. Porque agora eu estou interessado em quem está à sua volta. E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos as pessoas, por uma fase da vida, tudo parece que está indo bem. Pode reparar. Mas a questão é terminar bem. A Bíblia diz que o melhor das coisas é o fim. A juventude queima mesmo, gasta, corre atrás, fabrica, papapá, e vai nessa loucura. O seu corpo está somatizando alguma coisa. Em algum momento vai manifestar. Aí a pessoa persegue alguma coisa a vida inteira, faz um patrimônio a vida inteira, e aí a hora que para Deus é a hora de ficar bom, o melhor, ela gasta tudo aquilo que ela acumulou para resolver alguma coisa que a ausência de paz trouxe. Para nós, amados, é uma vida de plenitude, de abundância, do começo do seu novo nascimento até o seu último suspiro aqui, com completa ausência de qualquer coisa ruim. A graça de Deus vai gerar isso dentro de você, por ação do Espírito Santo. E a manifestação das promessas, que tem como propósito primordial, amados, nunca se esqueça disso, nós somos vitrines do céu. Se vê uma criança toda maltrapilha na rua, você fala assim: o que todo mundo fala? Quem que é o pai dessa criança? Uma criança relaxada, com unha comprida, toda suja, a pessoa olha e a imagem que é ofendida não é da criança, é do pai. Nossa, que pai que é esse? Igualmente somos nós, amados, nós somos chamados, convocados. Eu te dei o meu Espírito, por causa da obra de Jesus, a graça e a verdade hoje estão liberadas sobre você. Aonde você ainda não entende, não consegue crer, não se condene jamais. É só sinal que essa graça que já está disponível ainda não conseguiu te sarar. Porque a hora que isso acontecer, o crer é espontâneo, é óbvio, é você que vai dar o passo. Mas não existe mais uma dúvida, não existe mais uma insegurança. Agora você foi convencido pelo Espírito. E agora a sua vida floresce.
Agora a vitrine começa a aparecer. O propósito primordial disso, amados, é alcançar as pessoas. Nossa, estou vendo a sua vida no tempo para cá. Quem que é seu pai? Meu pai é Deus, Pai de Jesus Cristo. Legal. Ele quer ser seu pai também. Você conhece? Você sabe o que está feito por você? A mesma vida que está pulsando em mim e gerando tudo isso, esse perfume que está te atraindo, está disponível para você também, de graça. O velho homem não aceita inicialmente. Amados, nós só conseguimos um dia crer em Jesus. Sabe o aceitar Jesus? Que não é um jargão, amados. Receber da obra de Jesus, ouvir o Evangelho, entender e dizer, eu creio, e confessar Ele como Senhor. Eu encontrei Jesus, amados, engano, amados, foi Ele que te achou, foi a graça que te capacitou a crer. Deus equipou a igreja, aperfeiçoou os santos, os dons do Espírito, toda essa bondade, toda essa graça é para nos equipar, para que a gente pregue, vivendo e falando essa vida abundante que está disponível. Mas a pessoa ouvir e ter a capacidade de crer é obra do Espírito Santo. Então a palavra da fé não é para a nossa velha natureza, a palavra da fé é para o nosso novo homem, nova vida, que é no Espírito. Vamos encerrar lendo Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. De novo, porque Deus é quem opera. Essa palavra opera é energiza, mostra poder no grego. Mas onde ele faz isso? No seu querer. A gente tem um entendimento ainda raso sobre querer, como se fosse um simples desejo. Irmãos, o desejo nasce de alguma coisa que você tem em mente. Querer aí, no original, é Deus é que opera em vós o ter em mente aquilo que Ele diz. Pela graça, nesse relacionamento. Mas não só isso, como também opera o efetuar. É Deus que opera em vós o querer, a capacidade de ter em mente, crer, é obra dele, como o realizar, a manifestação. Jesus fez todas as coisas no nosso espírito, está lá pronto, aguardando a nossa fé ir lá e liberar. Nos deu o Espírito Santo que está pronto pela graça de Deus para sarar, para influenciar a nossa alma, para que a gente possa crer, ter em mente que aquilo que Deus diz é. E quando isso acontece, as coisas vêm à existência. A lei, a regra, a obediência, eu faço, o meu voto, a minha promessa, o quanto eu faço, o quanto eu oferto, o quanto eu oro, a confiança nisso em si, foi Moisés que deu. Agora, o Espírito Santo veio na sua vida para te colocar na experiência real das coisas da vida abundante de Deus, por obra de Jesus Cristo, do início ao fim.
Amados, a vida de fé, a vida no Espírito, ela é simples. Simples. Você não precisa se ocupar, se preocupar, na verdade, com nada na sua vida. Por onde que essa graça de Deus, que a influência do Espírito Santo em mim, vai começar a obra? Eu não sei, amados. É só o Espírito Santo que sabe qual que é a crença primordial que ele precisa mudar aí primeiro. Que vai destravar talvez muitas outras coisas na sua vida, que Deus já está assim, ó, se doendo, e você não está conseguindo pegar, porque é pela fé. E talvez não tenha nada a ver com isso que você está aparentemente atravessando com os seus olhos naturais. Tem uma raiz aí que é muito mais profunda, que é só Ele que conhece. Uma coisa eu creio que talvez a gente não vai ter aqui, a não ser que o Espírito Santo, de novo, não é regra, amados, não existe regra, não existe padrão, não existe um molde que você coloque as coisas do Espírito e diga, tem que ser assim. É óbvio, o Espírito Santo, ele testifica de Jesus, da palavra. O Espírito Santo nunca te dá uma palavra, uma direção contrária àquilo que Jesus já disse. Isso a gente já sabe, né? Mas não existe um padrão no sentido de como ele opera, a maneira, quando. Por isso que marcar uma conversa com o pastor para pedir um aconselhamento na sabedoria dessa vida, eu, na unção do Espírito, tentar transmitir para essa pessoa a necessidade de uma intimidade mais profunda com Ele, para que Ele leve ela aonde Ele deseja. Ah, eu estou com esse problema, pastor, o que eu faço? Ah, faz isso, isso ou aquilo. O Espírito Santo está... Ele tem um problema de amargura ali dentro. Ele tem um problema de inveja ali dentro. Ele tem um problema de sei lá o que a carne gerou. Não é culpa dele, foi culpa de Eva e Adão. Se eu não arrancar aquilo ali, se ele não passar tempo comigo, nessas práticas da palavra de Deus, eu não vou conseguir, a graça não vai conseguir influenciar, sarar essa alma nessa área e desbloquear essa vida. Você está me atrapalhando, pastor. Várias vezes já aconteceu isso. Ô Léo, o que você acha que eu devo fazer? Eu acho que deve orar. Você está orando em línguas? Estou. Você buscou alguma voz, a direção de Deus? Busquei. Você tem discernimento se está ouvindo algo dele? Tenho. Então dá o passo. Ah, mas e se for minha carne? E se não foi Deus? Com o tempo, irmãos, essa voz vai ficando mais fácil de ser discernida. Mas até lá, erros são inevitáveis, irmãos. Mas, se o seu inclinar for sincero, estou indo buscar no Espírito Santo a fonte do que eu devo fazer nessa situação. Eu estou orando, eu estou me edificando, eu estou buscando na palavra, e eu estou percebendo no meu coração algo, uma direção, estou ouvindo Deus. Eu acho que é isso que ele está falando. Até se eu acho, no início tudo bem, mas depois, irmãos, a voz fica... vai ser um processo. Ah, eu errei, eu tomei pela fé uma decisão, só que eu estava na carne. Irmãos, a Bíblia diz que essa decisão sua errada vai cooperar para o seu bem. Uma decisão que você busca na fonte do Espírito, a voz, e toma a decisão, dá o passo,
mas por imaturidade, por falta ainda de discernimento, o passo foi errado. Para Deus você acertou. Não o passo, acertou a fonte. Ele tem um coração para mim, eu vou conseguir aperfeiçoar ele. Meu Espírito Santo vai conseguir dar mais graça para ele, mais influência nessa alma. Daqui a pouco essa alma vai ser tão sarada que a minha voz vai estar sintonizada com ele sem interferência. Ao passo que essa mesma pessoa vê no pastor, no homem, no irmão, no profeta, não importa, perguntar o que eu faço. E essa pessoa dizer, você faz isso. E talvez era a mesma coisa que o Espírito Santo ia falar para fazer. Ela fez a coisa certa, mas para Deus ela errou. Porque ela não foi por fé, ela foi por um conselho externo. Essa pessoa vai ser sempre dependente de marcar conversa, marcar gabinete, de ir no profeta. Eu preciso ir num seminário, eu preciso não sei na onde, eu preciso nos moveres. Não, a vida no Espírito ela é simples, eu preciso aprender a ter intimidade com Ele, através das práticas espirituais, e só. A graça de Deus e a verdade, a pessoa do Espírito Santo é suficiente, te basta para te sarar, de dentro para fora. E a sua vida vai se encher de uma coisa chamada paz. É eu ter nas mãos, sobre cada área do meu ser, tudo aquilo que Jesus pagou para mim. E não tem nenhum mal aqui. Eu sou íntegro, a minha família é íntegra, a minha saúde é íntegra, o meu psicológico, o meu emocional é íntegro. Eu sou livre, não sou escravo. Somente pelo Espírito. O justo viverá pela fé. Passe tempo com Ele, irmãos. Influência dele em você, que vai trazer todas as coisas que você precisa para testemunhar, para glorificar a obra de Jesus, sem destruição, sem estresse, sem nada. Paz. Para isso nós estamos aqui, para isso nós somos justificados, para viver por fé, para sentar numa mesa que está posta, e as pessoas que olharem vão enxergar em nós, tem lugar de sobra aqui, se você quiser. Essa mesa ela é infindável, se você quiser. Eu não quero esse Deus. Às vezes, irmãos, as pessoas ainda não querem, porque aqueles que são portadores do Espírito não estão dando vazão para essa graça sarar por dentro. E eu estou tentando falar, fazer, convencer com o meu intelecto, com o meu evangeliquez. Aí a pessoa não quer mesmo. A pessoa não quer mesmo, irmãos. E eu abandonar minha cerveja, meu álcool, minha festa, sei lá o que, meus vícios, não quero. Todo culto, todo domingo, Deus me livre. Até que um dia essa pessoa cruza a vida de alguém cheia do Espírito Santo, com unção, com fruto. E aí ela come de algo e ela diz, o que é isso? Isso eu quero. Essa é a vida que está disponível para você. Então nós somos justos, que vivemos por fé. Não é um conselho, amados. O justo viverá talvez, ou na maior parte das áreas da vida, pela fé. O justo viverá pela fé e pelo esforço. Não, o justo vive por fé. Sou eu que sou o seu Pai, diz o Senhor.
Sou eu que já cuidei de você em Cristo. Sou eu que te dei o meu Espírito. E sou eu que vou manifestar em você e através de você toda a minha bondade nesse mundo caído, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agarre nas mãos do Espírito Santo. Busque. Se desenvolva. Invista tempo nesse lugar. E só assista. A gente ouve isso, irmãos, no início, parece que é um pouco estranho, mas confia, irmãos. Pegue as práticas espirituais da palavra. Nós falamos isso aqui com uma certa frequência, amados, mas é tudo palavra de Deus, não é invenção nossa. Cada prática tem o seu lugar. E aprenda a se relacionar com Ele. E você vai assistir Deus, ser Deus de verdade na sua vida. Sonhos, ideias. Eu do nada eu quis fazer. Esse querer foi Ele que colocou agora. Nossa, do nada eu não quero mais aquilo que me fazia mal. Então foi Ele que removeu. Graça, graça e mais graça. Graça sobre graça. No final das contas é tudo graça. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Pai.